Atos, capítulo 17. Versículo 24. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida que você, pela sua bondade, tem concedido a cada um de nós, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo tempo da nossa habitação, Senhor, que você estabeleceu. O salmista, no Salmo 139, diz que você mesmo tem dado tempo e escrito os nossos dias, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor. Te louvo pela respiração. Te louvo, Senhor, pelo teu sopro de vida em nós, Senhor. Te louvo, Senhor,
por você ter escolhido habitar em nós, Senhor. Eu te agradeço e te peço, Senhor, sabedoria e direcionamento pelo Teu Santo Espírito para essa manhã, Senhor, para transmitir aquilo que eu creio que você tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar em nome de Jesus. O louvor também pode sentar, obrigado. Eita, irmão, desculpa aí, viu? Aleluia. Vamos ler de novo, né? Agora sem parar, para você poder entender melhor aqui a passagem de Atos, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 28. A Bíblia diz assim, isso é o apóstolo Paulo, ele chegou em Atenas e ele vai discursar no Areópago. E ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Amém? Então Deus fez o mundo e tudo que existe no mundo. Sendo Ele Senhor, Senhor é dono, amém? Deus é dono do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então, quando a gente dá o nosso dízimo, obviamente, não é porque Deus está precisando de dinheiro. Amém? Não é para isso. Então, Deus não é servido por mãos humanas. Pois, versículo 25, Ele mesmo é quem a todos dá o quê? Dá mais o quê? E dá mais o quê? Dá tudo o resto. É Ele mesmo quem dá essas coisas, irmãos. Então, por isso que, na leitura que o pastor fez, quem somos nós para dar alguma coisa a Deus? Amém? Ele mesmo é quem nos dá. Amém? E é para a gente poder pensar direitinho, refletir um pouco sobre isso. Deus é quem nos dá todas as coisas. Mas o principal foi Ele que nos deu. Ele mesmo é quem a todos dá a vida. Amém? Nessa manhã a gente vai falar por que é que importa a vida. Por que é que é importante? Por que tem valor a vida? Por que é melhor viver do que não viver? Amém? E por que é que a gente não deve matar também? E, sobretudo, por que é que o cristão ele é contra o aborto? Amém? Eu vou fazer logo agora, porque eu não vou me deter em absolutamente nenhum ponto desse material aqui que eu tenho, do Francisco Raso. Ele é filósofo e ele escreveu esse excelente material chamado Contra o Aborto. Amém? Isso é um material, irmãos, puramente filosófico. Argumentos que tem aqui, não tem nenhum argumento bíblico aqui. Amém? Mas nós, como cristãos, a gente tem que entender a cosmovisão cristã, mas, sobretudo, a gente também tem que saber se comunicar com quem não é
cristão e quem não tem a mesma cosmovisão nossa. Então é bom a gente saber argumentar sem precisar citar versículo. Porque existem coisas, irmãos, que é tão esdrúxulo, tão fora de lógica, que não precisa você nem citar um versículo. Puramente uma argumentação lógica, como contém aqui tanto para defesa quanto para contraste dos argumentos que a militância abortista faz, só lógica resolve a situação. Amém? Mas aqui é um ambiente de culto, nós estamos cultuando ao Senhor e por isso que aqui, nesse momento, nós vamos nos deter exclusivamente à base bíblica e de fé para isso. Amém? Mas eu vou fazer e vou voltar a citar o autor Francisco Raso, para que você, caso você tenha interesse sobre esse assunto, você possa realmente estudar. Amém? Você vai ver que tem muita coisa que é dito, que não faz nem pé, não tem nem pé nem cabeça. Você vai ver que tem muita coisa que é dita, que é simplesmente retórica, não tem fundamentação lógica. E, irmãos, nós temos que saber andar nesses dias maus. Temos que saber nos posicionar e viver nesse mundo tenebroso mesmo. Amém? Mas, irmãos, a gente também tem que saber defender a nossa fé. Então, se você não está entendendo essa introdução, porque eu trouxe esse livro, se eu não vou usar nem vou citar nada do livro, eu estou dizendo que a gente pode defender a nossa fé, tanto com o embasamento bíblico, que é o que a gente vai ver aqui, por estarmos em um ambiente de culto e cultuando a Deus, a gente vai realmente fazer propaganda da palavra dele, mas a gente também tem que saber se comunicar com as pessoas que um argumento bíblico muitas vezes vai trazer resistência. E Paulo, ele se fazia de tolo para ganhar o tolo também. Então é bom a gente ter esses argumentos e entender como é que funciona não só o argumento pela verdade, mas também desfazer aquilo que é simplesmente retórica e propaganda. Amém? Então a gente leu aqui em Atos, Paulo dizendo que Deus dá a vida a algumas pessoas, a todos, irrestritamente. Amém. E eu vou fazer algumas perguntas aí para você pensar um pouquinho, tá bom? Quando foi, em que momento foi que você se tornou uma pessoa? Existe um momento em que a gente se torna pessoa? Em que momento você passou a ter valor? Em um dado momento você não valia nada e depois de um tempo depois aconteceu alguma coisa e você passou a ter valor? É assim que funciona? O que determina o valor que você tem? Quais são os elementos que devem ser levados em consideração para atribuir valor a alguém? É a cor da pele da pessoa? É o status social? É o saldo bancário? Existe alguma coisa que a gente tem que levar em consideração para atribuir valor a uma pessoa? Será que a gente leva em consideração, ou deveríamos levar em consideração, aquilo que a pessoa faz para atribuir valor àquela pessoa? Veja como a coisa começa a dar um retrocesso. Porque se para a maioria das perguntas você estava respondendo não, 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 e a partir de que a gente coloca esse critério, vamos julgar e vamos atribuir valor a alguém a partir daquele comportamento que ela está tendo, muitas vezes a gente para assim, olha, rapaz. E essas perguntas, elas são importantes porque nós somos pensantes. Amém? Diga assim, eu sou inteligente. Não, é para você dizer que eu sou inteligente. Estou brincando, irmão. Mas eu sou inteligente, amém? Você também é inteligente.
Você é inteligente e você tem que saber distinguir o verdadeiro do falso. Um bom argumento de um argumento não tão bom. Sabe, irmãos? Às vezes, veja só, a gente está aqui e eu pergunto, o que determina teu valor? Né? Em que momento você passou a ter valor? E alguém pode perguntar, eu sempre tive valor. Responder, né? Alguém pode responder, eu sempre tive valor. Né? O meu valor é intrínseco à minha existência. Né? A partir do momento que eu passei a existir, eu tenho um valor. E alguém pode sofisticar o argumento e dizer, e um assassino, ele tem um valor? Aquilo que a pessoa faz pode retirar o valor dela? E tome pergunta para cima, né? Para você pensar. Pensar não mata ninguém, né? Aquilo que de bom ou de ruim se faz, tem esse valor? Ou se atribui valor a uma pessoa por conta dessas coisas? Ou não? Irmãos, você vai abrir lá em Gênesis. Você está pensando que eu vou lhe dar a resposta assim, de mão beijada? Não vou lhe dar a resposta assim, não. A gente vai pensar juntos e vamos ver pela Bíblia. Amém? Aleluia. Então, se você veio para a igreja hoje pensando em ouvir uma pregação sobre fé, né? Sobre você crer com o coração, confessar com a boca, e certamente a montanha se levantará, ele se jogará ao mar. De noite, talvez você escute isso. Hoje a gente vai falar sobre o valor da vida, porque a vida importa e porque, se há valor na vida, a gente tem que preservar a vida. Se der tempo, a gente vai falar porque o cristão e porque o argumento do cristão não deve ser excluído do debate público. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E eu vou acompanhar aqui pela projeção que o Álvaro vai fazer. Não é, Álvaro? Também disse Deus, tá? Todo mundo trouxe Bíblia, ou quem não trouxe está aqui, dá para ver, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então, Deus fez o ser humano. Amém? Como a gente viu lá em Atos, ele é quem deu vida a todos os seres humanos. No capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Diga assim, pó da terra. E soprou, diga, soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aleluia. Então Deus, ele pega do pó da terra e forma o homem um boneco de barro. Amém? E esse boneco, ele passa a ter vida a partir do momento em que Deus sopra nele o fôlego de vida. Amém? Seja no hebraico, roach, ou no grego, pneuma. Espírito, irmãos, a tradução literal era para ser sopro. É um sopro, o Espírito. Irmãos, o ser humano, a gente costuma dizer que o ser humano é um espírito.
né? Tem uma alma e habita no corpo. Eu considero isso bom didaticamente, mas com algumas ressalvas. Amém? Vida existe, irmãos, quando está todo mundo juntinho. Sabe? Um corpo sem espírito, ele é morto. A base está lá em Tiago. Bem? Tiago está falando que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então, o corpo sem espírito é morto. Ok? O ser humano, para estar vivo, tem que estar com o espírito dentro do corpo. Amém, irmão? Aleluia. Da mesma forma, se por alguma desventura acontecer com alguém um acidente que fira a pessoa e a pessoa tenha morte cerebral, mesmo que o coração e todos os outros órgãos continuem funcionando, a pessoa não se recuperará e é dada como morta. E isso é interessante em alguns aspectos. Alguns dão até muito pano para manga para se conversar, boas conversas, que não é o foco dessa que a gente vai estar tendo nessa manhã. Mas, irmãos, o fato é, o intelecto, a alma da gente, se não estiver junto com o espírito e com o corpo, não há vida. Amém? E alguém pode dizer, no primeiro mês de gestação, não tem atividade cerebral. Logo, não é vida. Logo, tudo bem interromper a gestação, uma vez que não há atividade cerebral. E uma pessoa que também teve morte cerebral decretada, já extrauterinamente falando, também não é dada como morta. E aí é onde a gente tem que voltar um pouco, irmãos, e entender do que é que a gente está falando. Nós estamos falando de algo. Deixa eu botar aqui, para eu poder ficar no meio aqui. Estamos falando, irmãos, da vida do ser humano. E a vida e as características do ser humano, irmão, não se dá a posteriori. Não se dá por características que se adquire. Irmãos, isso daqui, esse negócio aqui que acende, essas lâmpadas aqui, ele foi feito com esse intuito de acender. Se ele não acende, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Amém? É o intuito dele. Quem projetou com essa finalidade. E muitas pessoas vão dizer, olha, o homem, ele tem uma potencialidade que ele pode desenvolver ou não desenvolver. Outras pessoas, eu espero que você me dê esse crédito de considerar toda a argumentação para que eu não seja mal interpretado. Amém? E nós estamos num culto, volto a dizer, mas nem sempre você vai conversar com pessoas que têm essa mesma cosmovisão que eu estou apresentando. E por falar de algo maior do que simplesmente soltar um versículo, eu estou falando de que a sociedade, ela se constituiu tendo como base algumas premissas que inclusive são bíblicas na nossa sociedade. E se eu não entendo qual é o conceito, qual é os valores que estão implícitos em cada base da sociedade, eu posso tentar substituir aquele valor. Mas se a gente for fazer isso na moral mesmo, eu quero ver quem é
que aceitaria matar uma pessoa, ela com 10 anos, simplesmente porque... Não. E eu estou tentando ser o mais polido possível aqui. Amém? Quando alguém diz assim, é um amontoado de células, aglomerado de células. Irmãos, aquilo não é simplesmente um aglomerado de células, nem valendo. Não tem sentido você dizer que é um aglomerado de células. Eu posso dizer que um tumor é um aglomerado de células. O tumor, irmão, ele não constitui um órgão, ele não tem autonomia para se estruturar de uma forma funcional. O embrião, sim. Aquilo que está no ventre de uma mulher, que alguns chamam de aglomerado de célula, não tem como se estruturar de uma outra forma a não ser como um ser humano. Não tem como sair um cachorro dali. Amém? Não é um aglomerado de células. Um aglomerado de células é um aglomerado de células e não tem nada que ela possa fazer para trocar de status e passar a ser outra coisa. Você está aqui? Então entenda que o argumento de que diz que é um aglomerado de células, ele é insuficiente para justificar a interrupção da gestação, ou o aborto, ou matar aquela vida. Da mesma forma que o argumento de que não tem atividade cerebral também é insuficiente, porque é uma característica posteriori. Então também eu posso dizer, olha, se não tem consciência, não é vida. Eu tinha um primo que veio a falecer com 35 anos, que ele nasceu com retardo mental severo. Ele nunca andou, ele nunca se alimentou sozinho, ele nunca foi à escola, ele só balançava, interagia assim com o olho, nunca falou. Eu não posso dizer que aquilo não é uma vida, simplesmente porque ele não desenvolveu características psicológicas de ordem superior, memória, razão. Não pode dizer, irmãos. Então, simplesmente o fato de não ter atividade cerebral detectado, diga-se, entre aspas, entre parênteses, melhor dizendo, porque não é assim que funciona a ciência, né? Qual é a menor partícula que existe aí no universo? Tem o átomo, aí tem o próton, é o quê? Fale mais alto para eu escutar. Quark. Né? Mas daqui a pouco percebe que não é o menor, tem um menor ainda. Não é assim? No meu tempo eram os nêutrons, elétrons ali, né? Mas já perceberam que não é. Então, irmão, eu dizer que até o terceiro mês de gestação não tem atividade cerebral, eu poderia colocar, percebido. Não é um argumento suficiente. Aleluia, glória a Deus. E se a gente for retomar, a gente vai se esforçar ao máximo para retomar para o que a Bíblia diz. Em Gênesis, Deus cria o homem, Deus sopra no homem um fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente.
quando a gente junta com Atos capítulo 17, a gente vê que Deus deu a vida a todos. Amém, irmãos? Vinícius, teria como colocar esse cronômetro aqui? Saberia colocar? Tu vai tentando aí, que a gente vai desenvolvendo aqui o raciocínio. Irmãos, Deus, Ele fez tudo o que há na terra. E Ele ia fazendo a luz no primeiro dia, Gênesis, e viu Deus que era bom. E no segundo dia Ele termina a sua criação e vê Deus que é muito bom, que é bom também. Quando Deus faz o homem e conclui a sua obra, Deus vê que tudo junto é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Isso não tira o valor do ser humano, porque se utiliza esse versículo, no meu entendimento, equivocadamente, para dizer que quando Deus fez o homem, Deus viu que o homem era muito bom. No meu entendimento, equivocadamente. No meu entendimento, Deus vê que tudo o que Ele fez, tudo junto em harmonia, é muito bom. Agora, obviamente, Deus faz tudo para o homem. E a gente leu no versículo 26, que Deus deu o domínio ao homem. Deus fez a terra, tudo que há na terra, todos os seres viventes, e botou o homem para dominar. E viu Deus que era muito bom. Então, irmãos, Deus faz o ser humano e dá ao ser humano capacidade para gerir as coisas, para ter domínio sobre toda a criação. Então, Deus dá um valor ao ser humano, assim como também dá valor às outras coisas que Ele fez. Então, quando a tartaruguinha vai lá na praia do Pina, ou na praia de Piedade, cava um buraco, bota os seus ovos lá e vai embora, e deixa lá os ovinhos lá, e as pessoas se reúnem para preservar a vida da tartaruga marinha, tá certo. Porque Deus fez a vida, irmãos. É criação de Deus. E as pessoas se organizam socialmente falando para preservar a vida da tartaruguinha. E você sabia que daquele monte de ovos ali que a tartaruga coloca, só 2 chegam à fase adulta? Quando eles saem ali da praia para o mar, já vem uns animais alados e se alimenta ali da pequena tartaruga. Só 2 chegam à vida adulta. É bom preservar as tartarugas marinhas? Dê um amém aí, irmão. É bom. Tem que se organizar para preservar a vida da tartaruga marinha. Mas e com o ser humano? Será que a vida da tartaruga marinha intra-ovo tem mais valor do que a vida humana intrauterina? Para as pessoas se organizarem de uma forma a descriminalizar o aborto. Porque, irmãos, sinceramente, eu escuto muito debate, porque isso é um assunto que mexe muito comigo. E toda vez que começa o debate, tá lá. Geralmente chama um religioso para dizer, ó, quem é contra o aborto é um religioso tapado. Geralmente é o que pinta. É um cara religioso, antiquado, retrógrado. E chama lá as pessoas que lutam pelo direito, né, de descriminalizar. Aí quando começa
A pessoa que luta por esse direito diz assim, olha, mas ninguém é a favor do aborto. Não tem ninguém que é a favor do aborto. Todo mundo é contra o aborto. Não existe alguém que seja a favor do aborto. Eu acreditaria nisso. Se fizesse sentido. Porque alguém que diz assim, vamos descriminalizar o latrocínio. Ou qualquer outro crime aí que tu pensa aí, vamos descriminalizar o assassinato. Quem está querendo descriminalizar o assassinato não está defendendo, não é a favor do assassinato, não. Aí diz, não, eu sou contra, todo mundo é contra o aborto, a gente só quer descriminalizar. Me desculpe, mas isso não faz sentido, não. Quem é contra uma coisa não quer descriminalizar aquela coisa. Falta um pouco de sentido na minha retrógrada opinião, né? Que eu não tenho nem direito de estar expondo isso daqui, minha opinião, segundo alguns argumentam aí, né? Fariseu, né? E aí, irmãos, tá aqui, ó, 13 minutos, que é o tempo que me resta. Aleluia? 30 segundos. Vamos ver. Se observa aí. Quando isso aqui chegar no zero, algo muito importante vai acontecer com você. Tá certo? Vai observando aí, você fica se observando. O mais profundamente que você conseguir. Tá chegando o momento. Tá chegando. Contagem regressiva. Vai acontecer já já. Agora. Aconteceu o que aí com você? Mas alguns dizem que o ser humano no útero, até 2 meses de gestação, 30 dias, 23 horas e 59 segundos, não vale de nada. Mas, num girar de relógio, ao completar 3 meses, pronto. Aconteceu um negócio que a pessoa agora vale. Agora não pode matar mais não, porque agora está valendo. Eu, sinceramente, novamente, não vejo muito sentido nisso. Não é um segundo, um dia, irmão. 2 meses e 29 dias, ou 3 meses de gestação, ou num segundo que você está ali e não tem atividade cerebral nenhuma, e no outro já passa a conferir, não é um segundo que determina o valor de uma vida, não, irmão. Não é isso, não. Isso pode ser simplesmente um argumento. Mas com a base, na realidade, tem isso. Será que esse argumento é bom para justificar o interrompimento da gestação? Aleluia. Irmão, a gente tem que pensar, irmãos. Nós temos que pensar. E, por um sentido, realmente, né? O momento em que nós estamos vivendo no país suscita algumas reflexões, alguns debates. A gente para mais para pensar sobre esse assunto nesses tempos do que em outros tempos. Daqui a uns dias, irmão, vai ter Copa do Mundo, aí as pessoas não vão estar muito preocupadas com isso. Mas aquilo que Deus faz e atribui a você não muda se for tempo de eleição ou tempo de Copa do Mundo. A gente não pode se furtar de falar algumas coisas porque é tempo disso ou tempo daquilo. Foi Deus que fez um homem. Foi Deus que dá a vida a todos os homens. E para Deus, vida importa. Sobretudo a vida humana.
Para Deus importa mais a vida humana do que a vida da tartaruguinha. Exatamente. E aí, irmãos, eu posso até citar palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6. Ele fala de que acaso não valeis muito mais vós, homens de pequena fé, do que as aves dos céus e os lírios do campo? Que Deus sustenta as aves do céu e os lírios do campo. Então não ande ansioso por coisa alguma, pelo que há de comer ou de beber, ou de vestir, porque Deus cuidará de vós. Da mesma forma que Ele cuida dos animais e das plantas. Mas o ser humano vale mais para Deus do que todas essas outras coisas. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abre lá em Jó. O livro de Jó, abençoado. Você sabia que o livro de Jó também foi inspirado pelo Espírito Santo? Né? Não, o livro de Jó aqui não foi um delírio assim, não. Tá entendendo? É inspirado também por Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Jó 34, eu falei o versículo não, né? 14 e 15. Diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó, para o pó. Então, Deus dá a vida e Deus sustenta a vida, irmãos. Em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que pela palavra do poder, eu anotei, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3. Pela palavra do poder de Deus, Ele sustenta todas as coisas. Então, Deus, Ele tem sustentado a tua vida, amado. E aqui fazendo um parêntese muito importante, porque na hora que eu estava ali, e você pode estar pensando, mas rapaz, o moço ali subiu chorando ali, mas falando de uns negócios desses chorando, não era por causa disso não, porque eu estava ali e eu estava pensando, poxa, como estava cantando o louvor aqui, teus pensamentos me definem. E eu estava ali pensando, eu sei que foi o Espírito Santo tratando comigo, como tem pessoas que não se deixam atribuir valor pelo que Deus diz. Se deixa atribuir valor pelo que a outra pessoa está dizendo, se deixa atribuir valor pelo que ela vê na face do espelho. Irmão, teu valor não está nisso, não. Teu valor está em Deus, que te fez, te projetou, sonhou contigo. Esse é o teu valor. Esse é o valor do ser humano. E aí o nosso desafio, como cristão e filhos de Deus, é a gente colocar essa potencialidade que Deus colocou, segundo a capacidade de cada um, para fora. Desenvolver isso, irmãos. Fazer brilhar. Amém? Estamos lá em Jó, né? E vamos tomar coragem, vamos lá ler Jó, capítulo 1. Aleluia. E vamos ver a partir aqui do versículo 18, das desventuras de Jó aqui, um monte de notícia ruim que ele estava recebendo, tudo que você possa imaginar de ruim estava acontecendo nesse momento na vida de Jó. Aí diz assim, também esse quem? Um mensageiro que estava chegando só dando notícia ruim.
Falava ainda quando veio outro mensageiro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão, em casa do irmão primogênito, ou seja, o filho mais velho de Jó, junto com os irmãos tudinho, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Você percebeu um negócio estranho aí? O vento se levantou de um lado, mas ele deu dos 4 lados da casa. Vamos seguir. Ou seja, foi um negócio sobrenatural, irmãos. Não foi coincidência. A gente sabe, né, que Satanás estava lá. Ele falou para Deus: visse teu servo Jó. Visse que ele é gente boa. Aí, mas também, o meu servo Jó, na verdade, né, Deus falando. Aí Satanás diz: mas também, né, assim, abençoado do jeito que ele é, também é fácil, né? E aí, Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Nas coisas de Jó, mas não na vida dele. Amém? E aí, deu vento nos 4 cantos da casa, versículo 19, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e murmurou. Murmurou não? Ele adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, se Deus faz uma coisa e tu não atribui a Deus aquilo que Ele está fazendo, e tu diz assim: não foi Deus não. O que é isso, irmão? Ou se Deus não faz uma coisa e tu atribui a Deus aquilo que Ele não fez, o que é isso? Diga assim: blasfêmia. Blasfêmia. Isso é blasfêmia, irmão. Mas Jó não blasfemou, não pecou aqui. Amém? Porque ele não atribuiu a Deus falta alguma. Então, irmãos, realmente, tomar, essa palavra tomar, é a mesma palavra casar. Sabia? Aqui, no original. É a mesma palavra levar. Então, quando o ser humano morre, o que acontece com o espírito do ser humano? O espírito volta para Deus. Você sabia disso? Amém? Quando um ser humano morre, o espírito volta para Deus. O fôlego de vida volta para Deus, que foi quem deu. A gente já viu que Deus é quem dá. Amém? Mas também volta para Ele. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 7. Diz assim: e o pó, vamos ler do 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, Deus é quem dá o espírito e a vida a todos. Zacarias, capítulo 12, versículo 1.
sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu profundo, a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. A Bíblia do Senhor é qual, pastor? É Jerusalém? É? Alguém tem uma Bíblia católica aí? É o quê? Ave Maria, é a católica. Aleluia. Tu tens aí essa versão católica? Tem não? Preconceito. Eu acho que eu tenho aqui no outro aplicativo, que eu não escutei bem você daí de trás não, mas a gente vai ver aqui. Deixa eu ver. Não, tem não. Mas ele diz que formou o sopro, o espírito, dentro do... Cadê? Deixa eu ver aqui. Oráculo, palavra do Senhor sobre Israel, que estendeu os céus, firmou a terra e soprou o sopro, espírito que o homem tem dentro de si. Foi Deus, irmão, quem te deu a vida. E por isso, como cristãos, nós cremos que o Senhor que dá é o Senhor que leva. E não cabe a nenhum outro ser humano fazer isso. Amém, irmãos? Sobretudo, irmãos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Aleluia. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em... Diga assim, está em mim. Então, meu querido e minha querida, se veja com os olhos de Deus. A sua vida importa. Você vale. Você é importante. Você não é importante porque você se olha no espelho e se acha bonito ou feio, não. Você pode se achar bonito ou feio, ou bonita ou feia, mas o teu valor não está na beleza externa. Não é isso. Teu valor está porque Deus te fez. E Deus te deu toda boa dádiva. Todo dom perfeito. E que você é santuário do Senhor. O Espírito Santo habita na tua vida, pelo novo nascimento. Mas quando uma pessoa vem ao mundo, se acende uma luz no mundo. Amém? Quando a mulher dá à luz uma pessoa, uma luz se acende no mundo, irmãos. É uma esperança da manifestação do Deus Todo-Poderoso através dela. Quando se tira essa possibilidade, irmão, que Deus age dando a vida e alguém vai e interrompe aquilo dali, alguém apagou uma esperança. Aquela criança poderia ser ela a resolver muitos problemas para a humanidade. Poderia ser ela que seria resposta
que muitos têm clamado a Deus. Muitas e muitas vezes, irmãos, quantos planos foram interrompidos com vidas ceifadas, intra ou extrauterinamente? Quando se assassina alguém, quando se mata alguém, uma luz se apaga. Quando se diz assim, a luz dos olhos se apagou. A gente olha assim e acha que é uma forma de dizer, mas analisa isso direitinho. Quando se dá a luz ou quando a luz se apaga, irmãos, se apaga uma esperança do agir de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz entre os homens. Faça a diferença. Porque também é possível alguém nascer e não brilhar a luz que era para brilhar. Quer esteja de um jeito ou de outro, façamos tudo para a glória de Deus. Sabendo que o Senhor é contigo por onde quer que você vá. E que você ganhou de Deus a tua vida. A tua vida importa tanto quanto o preço que foi pago por ela. Sabendo você e sabendo eu que foi pago um preço, o preço mais alto que se tem, que se possa imaginar, foi pago esse preço justamente quando a gente não valia nada. Quando os olhos naturais que atribuem valor à vida por aquilo que as pessoas fazem, qualquer um diria, não vale nada. Não faz nada de bom, não vale nada. Não produz, não vale nada. Não pensa, não vale nada. Não faz... Foi nesse momento que Deus pagou o maior preço que alguém possa imaginar. Pagou por mim e por você, irmão. Então, sim, você importa muito. Você é muito importante. E eu queria chamar o grupo de louvor, convidar o pastor também, para a gente encerrar. São 12:00, mas a gente vai cantar essa música, Abba. Abba, para quem não sabe, é pai, significa pai. Deus é o nosso pai. Nosso pai por criação. Às vezes diz, pai é quem cria. Deus é pai por cuidado também, irmão. Deus tem cuidado de você. Diga assim, Deus cuida de mim. E o salmista, no Salmo 139, deixa eu ver o versículo 16, mostra aí. Salmo 139, versículo 16. O salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então sim, Deus, Ele criou e pensou individualmente em cada um de nós. Quando você foi concebido pelo poder de Deus, porque ciência nenhuma dá vida. Pode pegar lá um espermatozoide e um óvulo, juntar lá. Não tem vida não. Quem dá a vida é Deus. Deus é quem dá a vida. Por isso que é inútil a ciência procurar dizer em que momento surge a vida. É inútil, nunca vão conseguir. Que é no momento em que Deus dá, irmão. Já estava escrito. Por isso que é verdade quando alguém diz que não foi por acidente. Poderia até não ser planejado pelos teus pais.
mas Deus pensou em você. Deus, Ele pensou, Ele te viu, Ele desejou e Ele te deu a vida, Ele te criou. Ainda quando ninguém podia dizer, ó, tem atividade cerebral? Não tem, é macho ou fêmea, mas já estava lá do jeito que você é. Porque Deus criou. E Ele, irmãos, Ele não só nos criou, como nós temos sido sustentados por Ele, pela palavra do poder dEle. Ele tem nos sustentado. Não se pode soltar a mão do Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito para nos dar o fim que nós desejamos. Ele escreveu todos os dias, irmão, de nossas vidas. E um dia sim nós seremos tomados, nós seremos levados, nós seremos unidos com Ele para sempre. Voltaremos para Ele, irmãos, para que Ele nos dê um novo corpo, um corpo glorificado na ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Então, eu torço para que você possa pensar um pouco sobre essas coisas, formar a tua opinião aí, mas considera, dá primazia à palavra de Deus. Pensa, considere em todos os teus caminhos o que Deus diz ao teu respeito. Não dê ouvidos, irmão, a quem quer te botar para baixo, não. Dizer que tu não presta porque tu fizesse isso, porque você errou diante de Deus. Satanás, ele vai se levantar para fazer isso. Ele vai dizer, olha, tu pecasse, tu não vale nada. Mas era justamente quando nós não valíamos nada e éramos inimigos de Deus, que Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos reconectar com Ele. Então, mesmo quando nós estávamos em pecado, irmãos, nós tínhamos valor para Deus. Mas de maneira nenhuma, a gente tem que usar pretexto para o erro, não, irmão. Aquele que pecava, procure não pecar mais. E finalmente, Pastor Cláudio, finalmente, né? Desde junho que eu tenho preparado terreno para hoje. E hoje eu estou me libertando disso daí, de algo que Deus começou a falar comigo há muito tempo atrás. E que para começar foi difícil falar da prática do pecado, da condenação que tem que haver condenação da prática do pecado mesmo. Mas sabendo, irmãos, que quer seja um homem que não tem útero ou uma mulher que tem, irmãos, não tem aqui juiz de ninguém não. Só Deus é que vai julgar o homem. Porque ao homem foi dado morrer uma vez, seguindo-se juízo da parte de Deus. Deus julgará, irmãos. Nós temos que acolher, porque vão chegar pessoas, irmão. Eu pensei em mostrar umas coisas aqui, uns vídeos, que depois eu desisti de mostrar. Como é feito o procedimento. Desisti. Eu tenho uma mulher grávida em casa. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Eu não posso dizer que Lael é mais precioso, é mais valoroso, tem mais valor do que Sofia, não. Não posso. Os dois são preciosos. Não é porque um já está grandinho andando e me chamando de papai que ele vale mais do que ela, não. Não é assim que a banda toca. Amém? Da mesma forma, irmão, se alguém fez alguma coisa de errado,
tem que ser acolhido. Muitas mulheres aí, elas estão sozinhas, se veem numa situação muito difícil, e no ato de desespero se faz alguma coisa errada, algo errado sim, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não está aqui para se levantar contra essas mulheres, não. Estamos aqui sim para marcar nossa posição na sociedade, enquanto política pública, para sermos contrários à legalização, à descriminalização disso daí. Mas, irmãos, estamos aqui para acolher da mesma forma que nós fomos acolhidos quando nós estávamos no erro, quando nós estávamos sujos na lama, não valíamos nada aos olhos naturais, pecadores, irmãos, e Deus nos acolheu com seu imenso amor que Ele nos amou. Estamos aqui, irmãos, para sermos cristão, aquele que segue o caminho deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu digo aí, a quem interessar, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusam? Vá e não peques mais. Vá em paz, com o perdão do Senhor. Amém?